Olá, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal É Direito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já corre aqui embaixo, clica, se inscreve. Se você se inscreveu agora ou se você já era inscrito, não tem problema, aproveita, já vai curtindo esse vídeo, dando seu joinha, compartilhando com seus amigos, seus familiares, no seu grupo de WhatsApp, nas suas mídias sociais, porque assim você vai estar ajudando a gente aqui a poder seguir produzindo sempre conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos ao tema dessa semana, do vídeo de hoje. O tema é suspensão e redução dos contratos de trabalho, que estavam previstos na medida provisória 936. O tema parece antigo, né? Mas não é não. Eu vou te explicar por quê. Porque a antiga MP 936, que tratava do bem, daquele benefício emergencial, agora é lei. É a Lei 14.020. E com a conversão dessa medida provisória em lei, houve algumas alterações significativas no texto, de forma que antes, situações que ainda não eram previstas, agora estão previstas, estão regulamentadas. Outras situações que eram previstas de uma forma, agora são previstas de outra forma. Assim, para que a gente esteja sempre dentro dos ditames da lei, é imprescindível, né, que tanto empregados quanto empregadores tomem ciência do que pode e o que não pode ser feito agora e como deve ser realizado agora. E, de fato, a alteração foi bem substancial na norma legal. A medida 14.020 traz, por exemplo, regulamentação da situação da gestante, do aposentado, enfim. E aí a gente vai falar sobre ela agora, tá bom? Bem, a primeira coisa que a gente tinha em relação à MP 936, que muda com a conversão dela em lei, para a Lei 14.020, é a questão da negociação individual, do acordo individual entre empregados e empregadores. Regra geral, pela MP 936, para que você pudesse fazer a negociação de forma individual, direto empregado e empregador, você poderia fazê-lo com empregados chamados hipersuficientes, ou seja, aqueles que recebessem um salário maior do que R$ 12.202,12, né? Que ultrapassasse, que fosse maior do que 2 vezes o teto da Previdência, ou funcionários que recebessem até 3 salários mínimos. Agora, com a conversão dessa MP em lei, a gente tem uma pequena alteração, e essa alteração vai se dar de acordo com a renda bruta da empresa, o faturamento da empresa, tá? Referente ao ano de 2019. Então, se antes você tinha a questão de que para fazer acordo individual, você precisava que, no caso, ou fosse hipersuficiente, ou que a renda fosse de até 3 salários mínimos, né? 3.145, agora, para as empresas que tiveram faturamento superior a 4.800.000 no ano de 2019, esses acordos eles só podem ser feitos para quem recebe até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.090. Então, você tem as empresas de menor faturamento com manutenção do valor base, ou seja, até 3 salários mínimos você pode fazer a redução de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho. Para empresas com faturamento maior do que 4.800.000, isso cai para empregados que recebam até 2 salários mínimos de R$ 2.090. Essa é a primeira diferença. Tá? Na questão dos acordos, na redução de jornada até 25% de redução, segue sendo possível a negociação individual. Outras novidades importantes que ocorreram agora com essa conversão da medida provisória em lei é que a gente teve uma ampliação da possibilidade do prazo, né? A gente tem agora a possibilidade de se ampliar o prazo dessas medidas. Antes a gente tinha um prazo para a suspensão dos contratos de trabalho máximo e um prazo máximo para a suspensão e um prazo máximo para a redução. Com a conversão em lei, havia ficado estabelecido que estava autorizado durante o estado de calamidade pública a ampliação desse período, trazia a possibilidade de prorrogação. Mas dizia que para que houvesse a prorrogação desse benefício, da suspensão ou da redução, ficaria pendente um ato do executivo, tá? E aí nós já tivemos o decreto que veio trazendo a possibilidade de ampliação e igualou todos os prazos. Então hoje, tanto a suspensão do contrato de trabalho quanto a redução de jornada, eles podem ser realizados por até 120 dias. Podem ser aplicados de forma individual ou de forma alternada. O que isso quer dizer? Você pode trabalhar somente direto com a suspensão até 120 dias, você pode trabalhar direto com a redução de jornada pelo prazo máximo de 120 dias,
ou você pode eventualmente ter começado aplicando a redução e depois vir e complementar com a suspensão, ou vice-versa, desde que respeitado o prazo máximo de 120 dias. Antes a gente tinha prazos diferentes, agora os dois prazos são iguais, a gente tinha 60 e 90 como prazo máximo, agora a gente tem ambas as medidas com prazo máximo de 120 dias, podendo ser aplicada de forma separada ou de forma casada, desde que não ultrapasse esse prazo legal de 120 dias, o que dá uma possibilidade de ampliação, de prorrogação das medidas, dando um maior respiro para a empresa, um maior respiro para o empregador, ok? Uma outra coisa que veio com a lei 14.020, na verdade não estava regulada na MP 936 e vem regulada na lei 14.020, a situação da gestante. Muita gente na época questionou se gestante poderia ser enquadrada dentro dessa MP 936, agora dentro da lei 14.020. Pode, a lei 14.020 traz a situação da gestante. Só que o que acontece no caso da gestante? Ela não pode ser prejudicada. Então, você, empregador, tá lá, adotou, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho com a gestante. Fez o acordo, tudo bonitinho, informou o Ministério da Economia e o acordo ele vai correndo normalmente. A partir do momento que ocorre o evento parto, que é o evento que dá início à licença maternidade, que é um outro benefício, aí você tem que cessar o acordo que você fez de suspensão ou de redução do contrato de trabalho. Ou seja, você pode fazer, às vezes a funcionária está no período início gestacional, ainda não está tão próximo do parto, né, do evento parto. Então você pode sim, sem problema algum, adotar a medida de redução ou suspensão, sendo que deu-se o evento parto, você precisa encerrar ali naquele momento o acordo realizado e notificar ao Ministério da Economia que houve o encerramento daquele acordo pactuado pelo evento parto. A partir desse momento, aquela que até então estava gestante, a partir do momento do evento parto, ela vai passar a gozar do benefício da licença maternidade. E aí, ok, como vai contar o retorno dela, a questão da estabilidade, que era uma contrapartida que as empresas tinham que dar para poder usar o benefício, né? Então, vai ser após o 5º mês após o parto. Então, quando cessada a estabilidade gestante, quando ela voltar ao trabalho, ela vai gozar da estabilidade decorrente da maternidade e cessada aí essa estabilidade decorrente da maternidade, inicia-se a contagem da estabilidade em decorrência do acordo outrora firmado, seja ele de suspensão ou seja ele de redução. Então, no caso da gestante, ela vai ter os dois benefícios, né? E aí não será prejudicada. Um ponto extremamente interessante é a questão dos aposentados, que também não era regulada pela MP 936. Aposentado pode ter benefício emergencial, pode fazer suspensão de contrato, pode fazer redução de contrato? Bem, vamos por partes. A gente sabe que receber o benefício emergencial, o aposentado não vai poder receber, porque a gente sabe que a lei veda a acumulação de dois benefícios de mesma natureza, certo? Porém, isso não vai impedir ele de fazer a suspensão ou a redução do contrato de trabalho junto com o seu empregador, não. O empregador ele vai poder firmar esse contrato junto com o empregado, só que a única diferença é que quem vai pagar o valor que seria referente ao benefício, ao valor que o empregado receberia pelo bem que o governo federal, né, que o poder público traria como contrapartida, isso não vai ser pago pelo governo federal, não vai ser pago pelo poder público, vai ser pago pelo próprio empregador. Exatamente. Poxa, mas será que isso é jogo? Tudo vai depender de quanto é o salário desse empregado, né? Que você vai estar fazendo a suspensão ou a redução do contrato. Por quê? Porque o cálculo do valor que vai ser pago pelo empregador, ele vai se basear exatamente no mesmo valor que o empregado receberia a título de bem, caso de fato fosse a verba recebida pelo governo federal. Então, pode gerar sim uma desoneração, uma redução aí nos gastos da folha dos empregadores, tá? A única coisa que a gente tem que ficar atento é a questão das empresas que tiveram um faturamento maior do que 4.800.000 em 2019. Por quê? Porque, não sei se você lembra, lá na MP 936, quando a gente falava de suspensão de contrato de trabalho, as empresas com faturamento maior do que 4.800.000 não poderiam receber os 100% aí na suspensão.
o governo federal, através do Ministério da Economia, disponibilizaria o valor de 70% e caberia ao empregador pagar 30%, calculado sobre o valor do salário do empregado, que entraria como uma verba indenizatória, que é porque é como verba indenizatória, né? Porque aí não incide imposto de renda e todos aqueles outros detalhes que a gente abordou quando nós falamos sobre a MP 936. Aqui, quando a gente vai falar do aposentado, a gente tem que ter o mesmo cuidado. Por quê? Porque se a empresa teve um faturamento superior a 4.800.000, igual ou superior a esse valor, então não somente o empregador ele arcará com o valor, no caso da suspensão, dos 70%, que seria repassado através do Ministério da Economia, como também pagará aquela verba indenizatória de 30% sobre o valor do contrato do empregado. Então, pode ser aplicada a suspensão do contrato de trabalho, a redução de jornada, mas a gente tem que ficar atento aí a esses detalhezinhos para que a coisa seja realizada de forma correta, né? Que é algo que a gente precisava tratar. Um outro ponto muito importante que a gente precisa destacar é o caso das empresas que tiveram uma renda bruta no ano de 2019 inferior a 4.800.000 e queiram pactuar por meio de acordo individual a redução de jornada com redução de salário de 70% ou 50%. A gente sabe que a redução de 25% pode ser feita de forma individual, mas para que seja feita essa redução nos patamares de 50% e 70%, o empregador vai ter que garantir a irredutibilidade de salário desse empregado. Por que eu falei entre aspas redutibilidade de salário? É que, na verdade, vai ter a redução da jornada com a redução do salário, porém, o empregador terá que complementar a verba desse funcionário. Então, ele vai ter que depositar aquela verba indenizatória, aquela ajuda compensatória, de forma que, somado o valor que o empregado está recebendo do bem, que é o benefício emergencial, mais a ajuda compensatória, faça com que esses dois valores somados cheguem ao salário que aquele empregado tinha antes do estabelecimento dessa redução. Então, vai poder ser firmado acordo de 50% e 70% por acordo individual com empregados que não sejam hipersuficientes? Sim. Porém, ficando atento que vai haver o recebimento do bem, do benefício emergencial, porém o empregador será obrigado a fazer a complementação através daquela verba indenizatória. E aí você vai somar a verba recebida a título do bem, do benefício emergencial, com aquela verba paga pelo empregador, que vai ser paga a título de um valor indenizatório, e aí a soma desses dois valores tem que ser igual ao salário que o funcionário recebia antes da redução. Não pode ser inferior. Esse é um outro ponto muito importante que a gente tem que trazer aqui, que as pessoas não se atentaram, muita gente deixou passar batido, e é importante, pode trazer problemas aí para o empregador. Por fim, para a gente fechar esse vídeo, muita gente estava me perguntando, quando eu comecei a falar sobre esse tema com algumas pessoas, até mesmo com alguns clientes, eu presto assessoria para empresas, sobre o que foi firmado na MP 936, se teria problema, porque lá atrás eu fiz e o salário do funcionário era até 3 salários mínimos e agora são até 2 salários, a condição era uma, agora é outra. Muita gente pergunta se isso vai trazer problema para o empregador. Não vai, porque a lei deixou claro que tudo o que foi pactuado dentro da vigência da MP 936, antes da conversão da MP 936, ela é válida e está ok, tá? Então não vai ter essa insegurança jurídica, nenhum problema para o empregador que pactuou naquele momento de acordo com aquelas regras. O que não pode mais é daqui para frente ser adotado nada que não esteja de acordo com a Lei 14.020. A partir do momento em que ela entrou em vigor, para ela tem que ser colocada em prática, né? Tempus regis actum. Então, a lei vai valer ali ao tempo. Então, dessa forma, a gente tem que a MP 936, enquanto ela foi válida, enquanto ela estava lá válida, os acordos que foram ali pactuados estão ok. Daqui para frente, a gente precisa que os acordos sejam feitos dentro do que estabelece a 14.020 para que não haja nenhum tipo de problema para o empregador, tá? E assim a gente encerra os principais aspectos da mudança, né, as principais mudanças da lei, da conversão da MP 936 para a Lei 14.020. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, deixe o seu joinha no vídeo, não esquece de compartilhar. Se quiser sugerir algum tema, basta você colocar aqui que a gente volta e grava outro vídeo para você, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!